seja muito bem-vindo a mais uma sabatina do Portal S Agora. Como você sabe, semanalmente vamos receber os candidatos ao Executivo Municipal. E toda a cobertura das eleições 2024 você acompanha através das nossas plataformas digitais. Quinta-feira, 22 de agosto. A pauta hoje é o Ilas Pereira, candidato à Prefeitura Municipal de Guarapari pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, candidato, boa noite, seja muito bem-vindo e mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente aqui. O senhor vai ter 3 minutos a partir de agora para o senhor fazer para a Câmara a sua apresentação, dar seu boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que as pessoas estarão nos vendo, e dar o seu recado, se apresentar e falar um pouco do senhor. Boa noite, bom dia e boa tarde aos senhores e senhoras, moradores de Guarapari, meus companheiros, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Ilas Pereira, candidato a prefeito do município de Guarapari. É um prazer enorme estar aqui me apresentando neste veículo de comunicação da nossa cidade, através do Bruno, que tem feito um trabalho importante para o nosso município, e dizer aos senhores um pouco do que a gente, na verdade, gostaria de fazer para o Guarapari. Estamos nos apresentando dentro da nossa limitação, naturalmente, e dizendo o seguinte: Guarapari tem um candidato do Partido dos Trabalhadores hoje. Muito bom, do candidato. A gente sempre começa as sabatinas com um assunto factual, um assunto do momento. Nós tivemos, no dia de ontem, um evento em Vitória, cujo, inclusive, aqui eu deixo o crédito à matéria do Folha Online. A matéria diz o seguinte: resorts e parque. Maili Coelho anuncia investimento de mais de 500 milhões em Guarapari. O senhor, candidato, vindo a vencer pelo município de Guarapari, quais suas políticas para a infraestrutura do município e a participação do poder privado na nossa cidade? Olha, Bruno, eu quero dizer que os investimentos no município de Guarapari, eles são importantes, sim. Nós precisamos muito desses investimentos. E o empresário, o empreendedor que tem interesse, né, de fazer, de fato, seus investimentos no nosso município, sempre será bem-vindo. O que, na verdade, a gente precisa ter, a preocupação é na condução, como que isso vai se estabelecer. Né? Nós vamos ter um problema, por exemplo, que eu acho que é sério hoje em Guarapari, é a questão do meio ambiente, né? A questão da construção civil. Eu sempre me reporto à construção civil porque ela é uma indústria, assim como a indústria do turismo, são as duas indústrias fundamentais do nosso município. A indústria da construção civil é profundamente importante. E me refiro a isso porque nós temos hoje um projeto exatamente nesse sentido do resort, se é a colocação que você fez, especialmente na área do Siribeira, que é uma área de profunda importância do ponto de vista ambiental para a cidade. Inclusive, na matéria está informando que um dos investimentos do empresário é o Siribeira. Exato. Então, nós temos preocupação com isso. A preservação daquela localidade, para nós, é vital. É uma área histórica do nosso município, né? E a gente gostaria muito de manter que faça esse investimento, mas que não traga dano ao meio ambiente, né? Correto. A gente vê uma necessidade estrutural em Guarapari muito grande. Qual, se o senhor puder citar, dentro do seu plano de governo, em relação exatamente a essa infraestrutura e a promoção do setor privado no município? O que a prefeitura pode ter com os empresários do setor privado que consiga investir na nossa cidade e não fica dependendo só de recursos públicos? É claro, eu entendo que os grandes empresários, eles são grandes empresários, mas se você parar para analisar, os recursos, a base, na verdade, é o recurso público, né? O empresário é importante, mas ele precisa sempre da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, né, do Bandes, do Estado do Espírito Santo, para fazer esses investimentos. Né? É muito bom quando você tem empresário com essa condição, com essa estrutura para investir em Guarapari.
E é claro que a nossa preocupação é uma preocupação com o município, mas todo empresário bem intencionado, que quer de fato o bem da cidade, que quer contribuir com a nossa cidade, será sempre bem-vindo. As nossas portas, assim, se eu de fato chegar a prefeito dentro da vontade do povo de Guarapari, é claro que eu vou recebê-los da melhor maneira possível. E a gente fala dessa forma. Por que eu falo isso? Eu falo porque cabe ao município ordenar esse procedimento em termos de crescimento. Como que nós vamos crescer? Nós vamos crescer construindo em cima das praias? Hoje, por exemplo, a gente tem que deixar claro que a fonte de riqueza do nosso município, a galinha de ovos de ouro do nosso município, são as nossas praias, correto? Então, olha bem, é a fonte turística da cidade. O turista vem para a cidade em função das nossas praias. Nós não podemos construir em cima das praias. É claro isso. Nós temos hoje praias em Guarapari que estão, de certa forma, quase inviabilizadas, porque de manhã quase não tem sol. Aqui no centro da cidade. E foi um trabalho feito sem se respeitar exatamente esse direcionamento. E a gente gostaria muito de que o poder público pudesse estar à frente desse ordenamento, de forma que o empresário não seja prejudicado, mas que também o futuro da cidade não seja comprometido. Essa é a nossa preocupação. Ainda em infraestrutura, a gente vê e pergunta ao senhor, se o senhor eleito, como vai ser a sua forma de atuação. Nós vemos pela gestão atual, mesmo com todos os problemas, vão ser entregues aí cerca de 8 obras, inclusive escolas estão para ser entregues. O senhor, como prefeito de Guarapari, a nível municipal, em relação a essas obras entregues pela gestão atual, qual é a sua medida para continuar essas obras? A gente não sabe se nem todas vão ser entregues antes de dezembro. Em relação às obras atuais do governo municipal, serão continuadas, serão paralisadas? Se todas as obras da gestão que o senhor eleito vai dar continuidade? Em relação, para a gente fechar o assunto de infraestrutura, as obras em andamento do município em Guarapari hoje. Bruno, claro que qualquer homem público, não precisa ser prefeito, qualquer homem público que assume a postura, uma posição de poder executivo, ele tem que ter esse compromisso de dar essa continuidade, a menos que essa obra esteja irregular. Né? Mas se estiver regular, dentro do procedimento normal, dentro do que fala a legislação, é claro que você tem que dar continuidade. Né? E são obras que estão sendo construídas, possivelmente deve ter tido alguma pesquisa, alguma informação para que fizesse aquela obra. Você não pode fazer uma obra sem ter a informação necessária daquela comunidade para saber se aquela obra é necessária ou não. Eu imagino que o prefeito, em sã consciência, não vai fazer uma obra sem a devida necessidade, né, dessa localidade. Então, seria uma responsabilidade nossa assumir o poder executivo e de pronto dizer que somos contra as obras. Não, nós somos a favor das obras. O que, de fato, nós, enquanto partido, nós temos, de fato, um projeto, né, que tem o objetivo de construir essa estrutura para atender a população local. Nós entendemos, por exemplo, posto de saúde, escolas, tem que ser levado ao cidadão, tem que ser próximo ao cidadão. Você não pode fazer um posto de saúde longe daquela comunidade populosa, vamos dizer assim. Né? E a gente tem muito, às vezes, isso. Eu acho que essa situação que você tem que refletir melhor. Nós, por exemplo, pensamos em fazer, está dentro do nosso projeto, em construção de um PA na região norte da cidade. Há uma necessidade nesse sentido. Né? Escola, se está sendo feita escola, onde for feito, onde estiver sendo construída escola no município, ainda mais quando você trata de escola. Né? Nós pretendemos, inclusive, trabalhar muito nessa direção da educação. Né? E nós vamos precisar da educação para poder trabalhar a questão do turismo, nós vamos precisar da educação para trabalhar a população no sentido de fazer um trabalho de acompanhamento no processo administrativo da administração pública. Nós temos, na verdade, a proposta do orçamento participativo, e é de fundamental importância que o cidadão tenha conhecimento da importância desse trabalho. Correto. E você só tem conhecimento através da escola. Né? Então, a escola para nós é de fundamental importância.
Candidato, a gente vai passando para o próximo tema. Você comentou agora do UPA, do PA da região norte. E no seu plano de governo, nós temos no seu plano de governo uma questão das regiões administrativas, que é a região norte, centro-norte, centro-sul, oeste e sul. Como que vai funcionar isso? Vão ser subprefeituras? Quem vai coordenar essas regiões administrativas? Qual o funcionamento desse projeto que está dentro do seu plano de governo? Exatamente, Bruno. Esse processo administrativo, claro que vai ser eleito pelas comunidades. Assim como você tem, por exemplo, as direções de escola, que serão eleitos diretor, né, coordenadores de escola, pela comunidade local. Essas regiões irão eleger esses diretores. E é claro que essas regiões vão estar diretamente ligadas ao gabinete do prefeito. É uma forma de você descentralizar o processo administrativo, né? Nós vamos fazer esse procedimento e, claro, que dentro dessa proposta nós temos a discussão da eleição dos delegados e conselheiros. Esses delegados e conselheiros, dentro das suas comunidades, vão eleger a prioridade das obras daquele município. Em especial, hoje nós temos em mente 3 indicações de prioridades. Não estou dizendo que essas prioridades serão construídas de imediato, não. Isso vai ser discutido com esses conselheiros daquele local e com esses delegados. Na proporção, hoje, nós estamos discutindo a possibilidade de 10 ou 20 eleitor por delegado e 50 ou 100 por conselheiro, né? É uma participação direta da população. Por que a gente fala isso? Nós falamos isso porque você tem um orçamento que vem já com uma verba carimbada, 25% para a educação, 15% para a saúde, 6% para o Poder Legislativo e aproximadamente 50% para a folha de pagamento. Sobra ao município apenas 4% para você fazer investimentos. É claro que a gente tem, por exemplo, a proposta da criação de um escritório exclusivo para fazer projetos. E, claro, para fazer projetos, você não tem como você captar recursos sem projeto. Nós tivemos informação lá atrás que no período da pandemia, o município o Estado mandou R$20 mil para a Secretaria de Bem-Estar Social, para atender os interesses de alimentação de moradores de rua. E esse dinheiro veio 2 vezes para cá e voltou, porque não tinha projeto. Então, nós temos, na verdade, essa preocupação de manter esta casa, na verdade, esse escritório de projetos, para fazer essa captação. Você não tem, em lugar nenhum, não tem como você trazer dinheiro fora desse orçamento se não for através desses projetos, né? E eu conto muito isso. Eu tenho, assim, uma esperança muito grande de que a gente possa fazer isso dentro da estrutura que o Partido dos Trabalhadores vive em termos nacionais. Ainda dentro do seu plano de governo, lá em desenvolvimento econômico, tem algumas situações que nos chamam a atenção se a gente consegue colocar isso em prática efetivamente no município. Uma das suas demandas dentro do seu plano de governo é em relação ao desburocratizar para crescer. A criação e implantação do Alvará Web. O que falta para Guarapari ter esse tipo de serviço que vai atender com mais facilidade e mais rapidez o empreendedor? Inclusive, no seu plano de trabalho está dizendo, com finalidade de disponibilizar ao empreendedor emissão do primeiro alvará pela internet com validade provisória de 90 dias. Ou seja, o empreendedor tem um alvará provisório de 90 dias, ou pelo menos foi isso que deu a entender o seu plano de governo, e aí depois até tem esse prazo para ele se colocar dentro dos conformes do que a legislação manda. Parece uma coisa fácil, mas uma coisa que não se vê em Guarapari. O que falta para efetivamente Guarapari ter esse tipo de serviço e que principalmente facilite a vida do empreendedor? Vontade política. Vontade política, não vejo de outra forma. Em todo procedimento você sabe que é político, né? E quando você trata da questão econômica especialmente, você não consegue caminhar sem esse procedimento. Nós temos, além desse projeto, além desse alvará
Primeiro, na verdade é o alvará inaugural da empresa, 90 dias, e você pode fazer isso via eletrônica, você tem depois um alvará sendo renovado de 2 em 2 anos. Né? É uma maneira, inclusive, de você dar uma folga para o próprio empresário. Nós, inclusive, chegamos a pensar a possibilidade, na verdade, isso não está fora de cogitação, pode ser até uma futura discussão, porque você tem, em Guarapari, uma vida econômica mais fortalecida no período da alta temporada. E nós, enquanto governo, temos preocupações, sim, na questão de quê? Na questão do ganho desse empresário, mas no ganho, na manutenção desse empresário na cidade, dando emprego. E a gente, inclusive, tem pensado no que a gente pode fazer na baixa temporada para viabilizar a vida desse investidor. Né? Acho que é uma preocupação que a gente tem. Então, nós temos, na verdade, essa discussão. Eu acredito que é possível, sim. Não tem... É uma discussão que vamos fazer de forma conjunta. Hoje, de fato, uma proposta da questão do alvará é fato consumado, é projeto, está estabelecido. Né? 90 dias para você que está começando, 2 anos você renovar. Para viabilizar a vida econômica desse cidadão, mas ele dá emprego, manter o empregado lá no período de baixa temporada. Porque quando acontece isso em Guarapari, às vezes você quer manter o funcionário, mas você não consegue segurar, porque a baixa temporada é pesada. Aí é necessário, inclusive, uma discussão de forma conjunta com a classe empresarial para como vamos trazer o turista dos grandes polos emissores de turismo do país. Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Minas, de fato, é um fato consumado. É um grupo que vem para cá, ele não é turista, é o chamado veranista. Né? Mas nós precisamos estabelecer uma linha de trabalho de forma em que atendamos essa classe, que é de fundamental importância para a vida econômica do nosso município. Os investidores, os trabalhadores do comércio de modo geral, o pequeno e o médio trabalhador da nossa cidade, o médio comerciante. E a gente vive esse problema, não é de agora, Bruno, é de muito tempo. Nós, inclusive, pensamos, eu passei na cidade como vereador, né? Fui vereador, fui presidente da Associação de Moradores, fui presidente da Federação das Associações de Moradores de Guarapari, e a gente vivencia isso há muito tempo. Essa é uma discussão antiga. Tivemos a oportunidade, inclusive, e você vai ouvir sempre eu falar disso, nós conseguimos passar uma lei que era a matéria turismo na grade curricular da escola municipal, e essa lei foi revogada. Na verdade, ela funcionou um período muito curto, e assim que o meu mandato acabou, eu não fui candidato à reeleição, a Câmara Municipal revogou essa lei. Revogou a lei, imagine você. A preocupação nossa era formar consciência na população. Se essa lei tivesse em vigor desde aquela época, nós já tínhamos, na verdade, de certa forma, uma geração formada com essa consciência turística. Porque você não adianta achar que só o empresário tem que ter consciência. Não. O trabalhador tem que ter consciência, o cara que vende coco na praia tem que ter consciência. E estou dizendo isso porque eu fui vendedor de trabalho de concha na praia de Guarapari. Eu fui vendedor de milho na praia de Guarapari. Eu conheço a história de Guarapari. Eu venho da luta. Então, quando eu coloco, na verdade, que eu conheço os problemas de Guarapari, pode ter alguém que eu conheça igual. Mais do que eu duvido. Eu vivenciei isso na pele. As dificuldades da classe trabalhadora, a dificuldade do pequeno e médio empresário, do médio comerciante. Eu acho que essa é uma preocupação que você tem que fazer sempre. Né? Tem que estar sempre trazendo sempre para cá. E eu não entendo como você não discute. Eu ainda não vi essa discussão. Inclusive, a lei foi revogada, eu não vi nenhuma reclamação de que isso foi um absurdo. A preocupação nossa não era ganhar dinheiro, era preparar a população para que ela tenha consciência da importância do turista. Por quê? O turista, quando você convida alguém para sua casa, é o exemplo sempre que eu dou. Ele só volta se você tratar bem. Correto? Então, se o vendedor de milho, se o vendedor de picolé, se o vendedor de coco, se ele tem consciência desse papel, da importância do turista na sua cidade, ele vai tratar bem. É preciso que se diga uma coisa. Essa classe, inclusive, trata muito bem. Tá? O que precisa, na verdade, é
uma consciência de forma generalizada, não só desse cara que está lá tratando o turista, mas daquele também que aluga, daquele que lava o carro na rua do cidadão, daquele que dá uma informação ao cidadão. Se ele, na verdade, tem uma informação turística, ele tem informação de quantas praias o município tem, ele tem informação, por exemplo, dos pontos turísticos mais importantes da cidade, porque ele passou pela escola e a escola informou isso para ele. Então é necessário essa formação. E a gente, na verdade, eu não vi essa preocupação do ponto de vista de propostas, né? Eu gostaria muito de que nós não tivéssemos preocupado só em substituir o prefeito. A preocupação, na verdade, é mudar essa maneira de enxergar a cidade, né? Mudar a maneira de administrar a cidade. Não quero dizer que ele administrou de forma errada. Só quero dizer que o direcionamento, do nosso ponto de vista, podia ser melhor. Candidato, vamos dar um prosseguimento, porque por enquanto as perguntas estão leves. Inclusive, nós temos participação durante todas as nossas sabatinas. Algumas das personalidades de Guarapari participam conosco. E quem participou também com a gente dessa vez é o Fernando Otávio Campos, que ele é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do Espírito Santo, morador de Guarapari. E na pergunta sobre a legislação e informalidade, ele pergunta o seguinte: o excesso de ocupação nos imóveis de temporada tem gerado problema de superlotação e desordem urbana. A gente sabe que na alta temporada é um ônibus, uma casa que cabe 15 pessoas, tem casa com 50, 60 pessoas, principalmente na alta temporada. Como o senhor planeja regulamentar e fiscalizar o uso desses imóveis para garantir que oporem dentro das normas? Quais medidas de curto prazo serão tomadas para resolver essa questão? Ou seja, vou tentar resumir. Alta temporada, a gente sabe que os apartamentos, as casas ficam realmente cheias. Como eu disse, apartamentos e casas que cabem 15 pessoas, tem um ônibus com 45, 50 pessoas. Qual o seu plano de trabalho? Quais as políticas públicas que vão ser tomadas para fiscalizar essas residências e esse tipo de negócio, principalmente no verão em Guarapari? O nome do nosso... Fernando Otávio Campos. Fernando, a sua preocupação procede sim. Nós, inclusive, imaginamos em fazer um recadastramento, né? Recadastramento, na verdade, dos imóveis da nossa cidade e fazer esse acompanhamento de perto. Eu acho que sem a fiscalização de forma direta, você está falando de uma coisa que possivelmente você tem conhecimento de causa, né? Você está falando daquilo que você conhece, de hotelaria. E claro que a prefeitura ela tem que estar em sintonia com os interesses dessa classe, da classe hoteleira, mas também precisamos analisar das pousadas, né? Que é uma outra situação que a gente precisa tratar de forma cuidadosa, porque também é de extrema importância para a nossa cidade. É claro que se você tem um imóvel fazendo uso você tem, por exemplo, uma casa com 2 quartos e coloca 40 pessoas numa casa dessa, e a gente sabe que tem isso, de fato, procede a sua reclamação, nós precisamos, de fato, fazer o quê? Fazer uma intervenção, né? Do ponto de vista administrativo. E essa intervenção tem que ser, claro, um recadastramento desses imóveis, né? Nós precisamos fazer o recadastramento dos imóveis não só para esse sentido, né? Mas fazer um recadastramento, por exemplo, para analisar as questões de pagamento de IPTU, se de fato está dentro dos valores que aquela região comporta, né? Porque a gente tem informação que às vezes você tem uma casa numa região maravilhosa e está pagando um valor bem menor. Então, esse investimento, chamada a referência geopolítica, mas a questão, na verdade, é de geografia, né? Geografia e localização, geolocalização, para ser melhor esclarecido. Nós entendemos que é de fundamental importância que tenhamos esse levantamento para que possamos, de fato, tomar posições que é pertinente à sua reclamação. Eu também entendo perfeitamente, já ouvi isso, não só de você, mas de outras pessoas, de que as pessoas, de fato, vêm para cá e aí a casa está lá que tem 2 quartos, lota, né? E lota a cidade e você tem, na verdade, uma situação que às vezes trazem tudo de fora.
essa casa de fato fica amparada para ocupar, mas que não tem o gasto necessário. Eu sempre digo o seguinte: turismo é para quem tem recurso. Eu, quando saio de casa, só saio de casa com dinheiro para poder... Na verdade, eu quase não saio, porque o meu dinheiro é curtíssimo. Então, o meu limite é aqui em Vitória. Vitória, Vila Velha, o mais longe é Domingo Martins. Mas eu acho que quando você sai para fazer turismo, você tem que ter dinheiro, né? Então, nós não podemos fazer aqui caridade na questão turística. Você sai daqui, vai para Porto Seguro, vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, você vê que o tratamento é diferente lá, o turista. O peso é muito maior em termos de custo, né? E quando você vem para Guarapari e faz uso de um imóvel desse, colocando 30, 40 pessoas numa casa de 2, 3 quartos, é claro que o município tem prejuízo, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Ainda sobre o tema da informalidade, uma outra pergunta aqui da Rosemary Gonçalves. Pelo que eu entendi, ela trabalha na praia. A sonegação e o comércio informal prejudicam a arrecadação de impostos e criam uma concorrência desleal. Quais ações o senhor propõe para combater esses problemas, considerado as restrições orçamentárias da Prefeitura? Como o senhor pretende intensificar a fiscalização e, ao mesmo tempo, apoiar a formalização dos negócios? É um tema um pouco criterioso, porque do mesmo tempo que você precisa intensificar as fiscalizações, do outro lado nós temos os trabalhadores, nós temos as pessoas que trabalham na praia, nós temos e aí parece que está criando um empecilho para prejudicar as pessoas que estão trabalhando. É um tema delicado. E aí é o senhor que vai resolver com isso, se eleito. É delicado, sim, mas eu quero deixar claro que a informalidade nesta situação, eu não vejo assim um prejuízo, porque você está dando esse espaço que essas pessoas estão ocupando como trabalhadores informais, são pessoas que não estão tendo, na sua maioria, a ocupação de forma regularizada, com a sua carteira assinada, com os direitos, porque às vezes as pessoas, quando têm essa situação, ele de fato não vai para a praia trabalhar. Eu estou falando isso porque eu vivi isso na pele, né? Eu conheci bem isso. E aí, pode ter certeza que o trabalhador, pela prefeitura, nós inclusive temos o pensamento de contribuir. Nós vamos de fato manter todas as informações sobre esse trabalhador, mas nós vamos de fato protegê-los. Você pode ter certeza. Nós não vamos prejudicar o trabalhador. É uma posição minha definida em relação a isso. E eu tenho certeza que isso também não quer dizer que você que tem um comércio, a minha família já teve, inclusive tivemos comércio na cidade, né? E não vejo prejuízo para o comerciante legalizado, sinceramente. Eu acho que é um trabalho que a gente deveria parar para analisar, que do ponto de vista social é de extrema importância. Nós temos, de fato, uma mão de obra, de certa forma, sem qualificação, mas que faz uso desse trabalho frequentemente. Pessoas, por exemplo, que já saiu fora do mercado e que são amparados pela venda de um picolé, pela venda de uma bandeja de milho, pela venda, por exemplo, de um camarão frito, não é? E é preciso a gente ter... A única coisa que nós temos que fazer, de fato, é fazer um trabalho no sentido da vigilância sanitária. Isso é de fundamental importância. Né? Você vai vender na praia, você tem que ter, de fato, de onde é que está saindo esse produto que você está vendendo na praia? Nós temos que ter essa é a preocupação que a gente tem. Eu não tenho nenhuma preocupação, porque se você está estabelecido no seu comércio, eu acredito que qualquer consumidor, se você tem um bom produto, se você tem um bom atendimento, ele não vai deixar de ser atendido por você para ser atendido num vendedor ambulante, né? Então, nós estamos preocupados, de fato, com isso, mas quando acho que esta preocupação sua, ela é de se respeitar, sem dúvida nenhuma, mas nós, enquanto administrador, não temos posições dúbias. Nós vamos, de fato, ter uma posição clara em defesa do comerciante, do trabalhador ambulante. Nós não vamos ficar aqui fazendo demagogia, não. Nós temos uma posição clara. Nós temos, inclusive, uma preocupação de estruturar a prefeitura para que o comerciante, o pequeno e médio comerciante, possa desenvolver, possa crescer, mas nós não podemos colocar barreiras
para que o trabalhador ambulante, o vendedor ambulante, seja impedido de levar o seu ganha-pão para casa. Né? E às vezes numa situação econômica muito pior do que você que tem um comércio estabelecido. Vamos passar para a pauta de turismo, que é outro tema importante e muito relevante na nossa cidade. A gente tem uma grande dificuldade, candidato, em Guarapari, que é em relação dos eventos. A maioria, 80% dos nossos eventos acontecem em alta temporada, principalmente no verão. Os eventos, tanto de setor privado, como boate, casas noturnas e shows, e também poucos eventos acontecem no inverno, outono e primavera. Qual a ideia do senhor, como prefeito de Guarapari, para a fomentação desses eventos de baixa temporada e, principalmente, se trará o setor privado e como pretende patrocinar esses eventos? Olha, Bruno, nós temos a preocupação de manter a cidade, de certa forma, protegida no período da baixa temporada. Né? Nessa falta de dinheiro que você sabe que Guarapari não tem 4 estações. Nós falamos aqui em verão e inverno. Né? Então, primavera e outono não aparece. Nós entendemos que há a possibilidade de você, por exemplo, estruturar uma conversa com a classe empresarial, que não será de fato só o papel da prefeitura, como dar um outro norte nesse sentido. Eu, por exemplo, imagino a possibilidade de fazer aqui, nós temos um ponto interessante que teve e pegou. Não estou vindo aqui para dar pedrada. Eu estou vindo aqui para reconhecer o que se acertou. Disse anteriormente que tem muitas críticas à administração local. Mas a gente tem que reconhecer que tem coisas que acertaram. Nós temos uma esquina da cultura em que pese a condução possa estar faltando, né? Nós tínhamos que ter, de fato, ali um teatro na praça, né? Algo diretamente ligado à cultura, né? Que esse processo, na verdade, acho que faltou, mas que a medida ela foi acertada. Né? Podemos melhorar isso. É isso que a gente precisa fazer. E na questão, na verdade, da manutenção da cidade, há exemplo da questão da esquina da cultura, que tem sido importante, sim. Eu tenho acompanhado isso. Não sou aqui uma pessoa de chegar aqui e dizer, não, eu sou um despeitado. Não vou falar isso. Nós temos, de fato, deu certo. E a gente quer fazer. Eu imagino, por exemplo, que a gente pode fazer encontros. Né? Nós temos, por exemplo, não tem aqui hoje, mas eu imagino ter um encontro do ponto de vista de cultura, do teatro, né? Da música popular brasileira, que a gente pode fazer isso aqui no município de Guarapari. Né? Eu acho que não tem muito bicho de cabeça para você fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vejo que esse inverno que eu vivi lá atrás, você não tem mais em Guarapari. Né? Está bem melhor do que antes. Eu estou falando isso porque eu vivi essa situação de Guarapari há 50 anos atrás. Então, eu sei bem essa dificuldade. Sei da reclamação, essa é uma reclamação também antiga, mas nós já tivemos situação bem pior. Eu tenho certeza que nós, trabalhando em conjunto com a classe empresarial, podemos mudar essa situação. Né? Podemos estabelecer esse trabalho, por exemplo, na questão da hotelaria. Eu acho que tem como você fazer um trabalho ligado ao grande polo emissor de turismo do país, em São Paulo, por exemplo, não é? Em Brasília. Tem como você fazer um trabalho nesse sentido. Não tem como a prefeitura bancar sozinha, claro. Sim. Mas se o empresário tiver interesse, e eu não vou me negar em momento nenhum em tentar contribuir nesse sentido. Manter, na verdade, esses eventos que traz movimentação para a cidade fora do período da alta temporada. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa consciência plena de que Guarapari tem espaço para fazer isso. Né? Nós temos, por exemplo, podemos fazer aqui um encontro do beach soccer. Né? Podemos fazer isso aqui, um encontro de 15 dias, um mês, um campeonato nacional. Tem como você fazer isso, puxar isso para Guarapari? Claro que temos. Há possibilidade. Né? Nós temos hoje um governo que faz parte do meu partido e eu posso ter, na verdade, um encontro também com o presidente da Embratur para a gente discutir essa situação com a classe empresarial.
E temos essa possibilidade, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então a gente tem que usar as armas que a gente tem, as ferramentas que nós tivemos para colocar em benefício de Guarapari, nós vamos fazer com certeza. Falando um pouco agora mais da parte partidária da campanha, nós sabemos, nós temos inclusive, já está registrado no TRE, nós temos os pré-candidatos e os já candidatos a vereadores pelo PT, com a grande possibilidade de ter um ou até a possibilidade de não ter nenhum. O que precisa para a legenda, o partido, talvez se fortalecer mais no município? Isso o senhor lembra qual foi a última vez que nós tivemos o município legislado e principalmente como chefe do executivo de alguém da esquerda? Não, nós nunca tivemos no município de Guarapari. Nós falamos, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o nosso projeto, que é o nosso, na verdade, o carro-chefe, é um projeto de governo, né? Que é o projeto do orçamento participativo. Esse projeto do orçamento participativo é a menina dos olhos do Partido dos Trabalhadores. E é o que a gente vai implantar em Guarapari se, de fato, a população nos der essa oportunidade. Porque, como eu falei, se você tem 4% do orçamento para poder trabalhar, não tem como você achar que você é o iluminado. Sim, como prefeito. A questão é, em relação principalmente aos vereadores também, o que falta para o partido PT no caso, se fortalecer no município? Porque como o senhor acabou de falar, a gente não teve até hoje, durante todas as campanhas das candidaturas, nenhuma vez o município sendo, como chefe de executivo, alguém do partido. O que o senhor acha que falta para o partido se fortalecer na cidade? O que falta no partido se fortalecer na cidade é a manutenção, por exemplo, de estar no movimento popular. Você tem que estar dentro do movimento popular. A estrutura, pois as discussões que você... Quando eu falo em associação de moradores, eu participei da Federação das Associações de Moradores, da Associação de Moradores. Esse procedimento é que fortalece, né? Esses encontros, por exemplo, que é preciso ser feito, que se faz do ponto de vista popular. Nós temos uma situação em Guarapari que cria uma dificuldade em relação a isso, né? Nós temos essa dificuldade de compreensão de que o processo político ele é lento e gradual. As pessoas às vezes saem... Eu fui candidato 3 vezes para ganhar uma. A exemplo do presidente Lula, né? Não foi diferente. Perdeu 3 para ganhar na 4ª. Então, a gente tem que ter clareza de que política se faz todos os dias. Não é só no período eleitoral, né? Porque fica de fato como se fosse algo oportunista. É isso que a gente, na verdade, tem. Eu sempre trabalhei e a gente tem essa dificuldade em Guarapari de trabalhar esse processo no sindicato, na associação. Nós temos essas dificuldades. Candidato, desculpa, pode complementar. E a gente, sabe, e as nossas orientações sempre foram essas, de estar onde o povo está, como fala o poeta, né? Acho que essa é a grande preocupação que você tem que estar. E, lógico, envolvida, as pessoas precisam, os partidos têm uma posição de esquerda, né? Como é o nosso partido, que na verdade é uma posição do ponto de vista do social, né? Do ponto de vista humano. Nós queremos, o que a gente quer? Nós queremos briga? Não. Queremos ódio? Não. Nós queremos paz. Inclusive o momento é de unificação da nossa sociedade, né? Nós passamos um período difícil, de ódio, de muita guerra, sabe? Acho que política não pode ser feita dessa forma. Quando eu chego aqui, falo inclusive da posição que eu tenho com relação... Tem uma porção de coisas, como eu disse, que eu não concordo com o que está acontecendo do ponto de vista administrativo na cidade, mas temos também que não apedrejar, né? Apresentar soluções. A nossa preocupação, na verdade, é apresentar solução para os problemas de Guarapari. E o Partido dos Trabalhadores, como um pequeno partido que é na cidade, que não desenvolveu, nós sabemos que não cresceu em função exatamente dessas dificuldades que a gente enfrentou. Nós enfrentamos muita dificuldade em Guarapari. Não é pequeno, não. Por quê, primeiro? O Partido dos Trabalhadores, quando a gente fala em trabalhador, a gente fala no advogado, no médico, no professor. Mas em Guarapari, a consciência de trabalhador não é esta. As pessoas, quando se referem ao trabalhador em Guarapari, imagina que é aquele trabalhador da construção civil. As pessoas têm que ter um entendimento que trabalhador é todo aquele que empenha o seu dia de trabalho para se manter, né?
como cidadão, como empresário, médio, o grande empresário, por exemplo, esse é o rico, esse de fato está fora. A gente entende perfeitamente. Ele bota o gerente lá e vai, mas o pequeno e o médio empresário, não. Esse precisa estar todo dia, ele é o primeiro, normalmente, que abre a porta do seu comércio. Então, se ele abre a porta do seu comércio, ele é o primeiro que chega e o último que sai, ele é um trabalhador. Mas nós, em Guarapari, não temos essa consciência. Né? E às vezes não só em Guarapari, né? Em tantos outros estados por aí. E a gente pensa, inclusive, de que... Eu fico me perguntando, as pessoas que às vezes têm 100 mil reais na poupança e já se acha rico. E é uma consciência profundamente pequena. Né? Mas ele é da classe trabalhadora. Nós vivemos hoje uma situação no Brasil em que há, inclusive, uma discriminação muito grande. Temos um presidente que era um trabalhador, né? Que era um presidente do sindicato, era um trabalhador, era um torneiro mecânico, e hoje, presidente da República, se você parar para analisar, 5 vezes. E se não tivesse sido preso, seria a 6ª vez, porque ele estava liderando as pesquisas na época. E ninguém tem de fato. Eu imagino que no mundo, eu não conheço ninguém que participa de um processo político pluripartidário e que consegue, através do voto, essa proeza. E não é à toa. Então, a consciência, na verdade, nós precisamos ter a consciência de trabalhador. É essa consciência que nós precisamos ter. O país é um país de trabalhador, né? Não é um país de tubarões. O senhor tocou no assunto a nível do cenário nacional. O senhor faz parte de um processo onde o pleito eleitoral do seu partido talvez tenha o que poucos partidos têm, que é uma representação na Câmara Federal, no Senado Federal e principalmente na Presidência da República. Talvez, de todos os partidos, o senhor teria o partido que mais teria força política, principalmente em relação a investimentos, a emendas parlamentares e principalmente a investimento do governo federal. Qual será o seu tipo de relacionamento com esses políticos do partido, do seu partido? Nós temos a deputada federal, nós temos senadores do partido, e se terá Guarapari com o senhor como prefeito, terá algum tipo de relacionamento direto com o governo federal? Eu não tenho dúvida disso, Bruno. Não tenho dúvida nenhuma. Os parlamentares, inclusive, do Estado do Espírito Santo, assim que se definir o último voto, né, em termos de apuração do município de Guarapari, eu não tenho dúvida que serão os primeiros a estarem aqui para dizer que estão aqui alinhados com Guarapari para atender os interesses de Guarapari. Eu tenho, inclusive, não sou íntimo, mas eu fui presidente do Partido dos Trabalhadores por 2 mandatos, e eu tive uma aproximação com o presidente Lula também muito grande. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, de que teremos todo o apoio do governo federal. E a gente precisa deixar claro o seguinte: em Guarapari, de 40 anos para cá, eu quero que você faça essa retrospectiva. E a você que está me ouvindo, faça essa observação, essa retrospectiva. De 40 anos para cá, nós só tivemos obras em Guarapari do Partido dos Trabalhadores. A gente precisa deixar claro isso. E nós tivemos o quê? Por exemplo, você tem casas populares em Santa Margarida, em Kubitschek, você tem casas populares em Camurugi, você tem casas populares em Santa Mônica, você tem casas populares na Praia do Morro. Você tem o PA de Guarapari, o SAMU de Guarapari. Você tem essa obra aqui que desceu a ponte aqui, né? Que foi construída no governo Dilma, por sinal. Mas ninguém fala nisso. Nós temos, por exemplo, o IFES, o Espírito Santo. O Espírito Santo teve a primeira escola técnica do Estado do Espírito Santo em 1942. 1942. De 42 até 2003, quando Lula assumiu o primeiro mandato, nós tínhamos uma escola técnica do Estado do Espírito Santo. A partir do momento que o Partido dos Trabalhadores entrou no governo do Estado do país, nós já fomos, até o mandato do Lula finalizar, nós vamos chegar a 40 escolas técnicas, 40 IFES no Estado do Espírito Santo. Né? Então é preciso que a gente faça essa reflexão e para ver que tem, de fato, um governo preocupado com o país e um governo preocupado, de fato, com as unidades da federação. Você, nesse curto espaço de tempo, construir essa quantidade de escolas. Né? Eu estou falando isso aqui porque eu tenho um filho que saiu do IFES, hoje faz o FMG. Faz o FMG graças à qualidade do IFES. Né? Graças
ao trabalho do governo federal. E a gente não pode abrir mão disso. Nós tivemos, de fato, no governo passado, o fechamento do Ministério da Cultura. Imagine você, o presidente da República, fechar o Ministério da Cultura. Né? Nós tivemos, por exemplo, a subtração dos recursos da universidade, do mundo, do país, do nosso país, do mundo estudantil. Imagine você. Nós tivemos, na verdade, no final do governo que passou, as universidades não tinham dinheiro para comprar papel higiênico. Então, gente, nós não podemos achar que um governo desse é ruim. E o que eu estou dizendo, a população brasileira é profundamente inteligente. A classe trabalhadora é inteligente. Porque se faz um presidente, eu estou me referindo a ele porque também o mandato da Dilma teve uma direção diretamente dele. Né? Foi eleita porque, de fato, era o braço dele. Então, são 5 mandatos e não tem 5 mandatos à toa. Ninguém consegue ter esses mandatos todos sendo um cara bandido, um cara canalha. É claro que você para analisar, às vezes há uma discriminação de classe. A gente sabe disso. É um trabalhador e trabalhador, para muita gente, trabalhador não pode assumir a presidência da República. Aí trabalhador não pode assumir a prefeitura de Guarapari. Nós sabemos disso. Existe essa discriminação. Não é? É uma discriminação de classe, inclusive. Né? Imagine-se de cor. Então é uma situação que a gente precisa refletir. E o país, nós não podemos trabalhar aqui com esse pensamento de classe. A classe grande, né, acha que, se você para analisar, todas as medidas de investimento no país têm atendido exatamente os grandes, porque eles ganharam muito dinheiro no governo Lula. Né? O governo Lula, inclusive, pagou a dívida do FMI. Isso é histórico, gente. Que nós devíamos há não sei quantos anos. E isso foi feito pelo Partido dos Trabalhadores. Eu falo isso, inclusive, com muito orgulho, com muita vontade de dizer, de gritar nos 4 cantos da minha cidade, de dizer que nós somos candidatos, sim, a prefeito de Guarapari e queremos fazer o melhor pela nossa cidade. Pode ter certeza que nós não temos nenhum interesse para ficar rico com a coisa pública. Eu, inclusive, era para estar em casa já, fora, né? Mas estou a chamado. Foi um chamado que me fizeram pelo partido e, como eu sou, de fato, comprometido com as lutas, estou aqui à disposição de vocês. Se o povo de Guarapari entender dessa forma, você pode ter certeza que nós vamos dar a resposta positiva do ponto de vista administrativo da nossa cidade. Para a gente finalizar essa parte partidária e entrar na reta final da nossa sabatina, voltando ao assunto Câmara Municipal. Qual seria o papel do senhor ser eleito com uma Câmara majoritariamente centro-direita? Nós temos que ser sensatos e realistas, que nós temos a possibilidade onde o PT faça um vereador ou com a possibilidade, pela legenda, não conseguir fazer nenhum. Como o senhor, como prefeito do partido, trabalharia com essa Câmara pulverizada, principalmente com grande parte dessa Câmara, como eu disse, direita ou centro-direita? Bruno, a posição, inclusive, você é prefeito da cidade de Guarapari. E, claro, quando você é prefeito da cidade de Guarapari, você tem que analisar que a Câmara Municipal, ela recebe voto de toda ordem do ponto de vista ideológico. E você tem que governar com ela. Você tem que tratá-los com respeito. Né? Você tem, inclusive, que sentar com eles para discutir os interesses da cidade. Eles estão no Poder Executivo ou estão no Poder Legislativo. Eu tenho certeza que eu, prefeito, não vou ter nenhuma dificuldade nesse sentido de sentar com todos os vereadores. Porque eu não acredito que eles saiam de lá para atrapalhar o município de Guarapari. Se você é prefeito e tem, de fato, vontade de fazer o melhor, eu acredito que ele prometeu exatamente o melhor ao eleitor dele. E nós vamos fazer isso. Vamos fazer de forma conjunta. Não vamos brigar, não. Meu papel, na verdade, como eu estou dizendo, nós precisamos unir a cidade, unir a sociedade. Unir, na verdade, no sentido do maior, no sentido do melhor para a cidade. E eu não tenho dúvida disso, que o meu partido vai ser... Hoje você pega, por exemplo, a situação do Lula. Lula tem minoria no Congresso Nacional. Há quanto tempo ele está fazendo isso? Esse período todo. Né?
Hoje a fração, hoje, a média é de 3-1, né? Do apoio dele. E ele tem conseguido trabalhar isso. E eu não tenho dúvida que nós vamos fazer um trabalho de forma significativa, né? Eu imagino, inclusive tenho, no meu conceito, o homem que vai para a vida pública, ele vai preocupado em fazer o melhor, e nós estamos, de fato, imbuídos desse sentimento. E queremos fazer o melhor. Vamos sentar com eles, com todos esses vereadores, né? No conjunto, no particular, no atendimento, de fato, aos interesses da cidade. Eu não tenho dúvida disso. Eu não vou ser empecilho nenhum para que a cidade possa se desenvolver. E claro que se a gente trabalha nesse sentido, eu entendo perfeitamente de que a Câmara Municipal vai responder positivamente a esse tipo de pensamento que eu tenho, não tenho dúvida. Bom, candidato, eu gostaria de agradecer. Foi um bate-papo muito bom. Nós estamos passando com todos os candidatos do município de Guarapari e é bom debater e ouvir ideias e principalmente, além de ideias, ideais que colaborem com o desenvolvimento do nosso município. Eu vou deixar o senhor para dar uma palavra final e dizer, até direto para a câmera, como foi sua apresentação, mas de agora você também terá 3 minutos para informar por que o morador de Guarapari deve votar em Oílas Pereira. Bruno, o morador de Guarapari, ele deve votar em Oílas, primeiro, pela nossa história de luta na cidade, né? Nós conhecemos o município de Guarapari, como eu disse anteriormente, como a palma da nossa mão. Sabemos perfeitamente dos problemas que a cidade tem. Nós vamos governar para todos? Sim, vamos governar para todos. Mas nós temos um olhar especial pelo sacrificado. Quem precisa de poder público na sua maior extensão é a classe trabalhadora, em especial a classe da periferia, né? Ou a classe dos bairros, como queiram. Por que isso? Nós não podemos hoje deixar de mensurar as dificuldades que tem, por exemplo, o transporte coletivo. Nós não podemos deixar de esclarecer e deixar claro aqui a dificuldade, por exemplo, que a população está tendo com relação à questão da saúde. Nós não podemos deixar de reconhecer essa situação da nossa cidade com relação à mobilidade urbana. Então, é uma discussão que a gente precisa fazer de forma conjunta, mas eu não tenho dúvida que nós vamos pegar isso de frente. E Guarapari terá, de fato, uma solução nesse sentido. Nós não podemos, por exemplo, deixar de reconhecer que hoje, a partir de 9 horas da noite, em muitos lugares, você não tem mais transporte coletivo. Você vai nessa região aqui da Fonte, né, o caminho da Fonte, como se fala, você não tem transporte. E tinha que ter um micro-ônibus para rodar por ali, porque tem muita gente de 70, 80, 90 anos andando a pé para ir para Muquixaba. Eu acho que esse tipo de sensibilidade nós temos conhecimento e podemos dar um norte a essa situação, dar uma resposta a essa situação. Então, nesse sentido, eu acredito que o povo de Guarapari pode confiar no nosso compromisso, pode confiar e faça uma análise, inclusive, da minha vida pregressa, em especial do período que eu fui vereador, que eu acho que é interessante isso, porque é a nossa história que fala por nós. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a partir do momento que o eleitor tiver esse conhecimento, essa informação, ele vai votar exatamente no Oílas. É por isso que eu peço e acredito que Guarapari terá uma administração voltada para os interesses da sua cidade e, em especial, para discutir com a sociedade o dinheiro público. É preciso dizer isso porque muitos falam em ser candidato, mas ninguém fala em discutir o orçamento. No orçamento, esse aí ninguém pode falar. Esse é o que interessa à população. Então, esse não bota na mesa para discutir. E nós estamos fazendo exatamente isso. Esse orçamento vai estar na mão da população. É ela que vai dizer onde nós vamos aplicar. E é por isso que eu confio plenamente de que o povo de Guarapari vai dar uma resposta firme e decisiva no sentido das eleições municipais de Guarapari de 2024. Não tenho dúvida com relação a esse processo. E peço a vocês, inclusive, que votem também nos nossos candidatos a vereadores. Nós precisamos de eleger vereadores comprometidos com o município de Guarapari. E o Partido dos Trabalhadores tem essas peças que nós vamos, de fato, transformar a cidade, mostrar que tem, de fato, uma classe preocupada com a cidade. Não está preocupada aqui em fazer média com ninguém.
nós somos diretos nas nossas decisões. Eu imagino que Guarapari não vai ter nenhum motivo para se arrepender a hora que você der o seu voto e que no último voto, na última urna fechada, o resultado sair que Oílas é o prefeito de Guarapari. Eu acredito e confio muito nisso. Guarapari tem um povo inteligente, Guarapari tem um povo bom, Guarapari sabe o que quer. Eu tenho certeza que nós vamos chegar pela confiança que eu tenho na inteligência do povo de Guarapari. E é isso. Espero ter sido claro nas minhas posições e dizer para vocês que o nosso nome está colocado e eu espero profundamente que vocês analisem as nossas propostas, analisem de fato o nosso projeto de governo, analise o comportamento dos nossos parlamentares, dos nossos companheiros de partido, analise o comportamento a nível nacional do que o país está, porque é preciso analisar isso, né? Para onde o país está caminhando. Nós temos, de fato, um crescimento econômico, nós temos hoje uma situação em que há muito tempo a gente não tinha, né? Uma situação de desemprego lá embaixo, né? Temos, de fato, um país com grande desenvolvimento em termos econômicos, do crescimento da indústria, e é preciso que a gente analise isso. E Guarapari não pode ficar para trás. Se vocês, de fato, se posicionarem em defesa do nosso interesse do município de Guarapari, de fato, nós vamos dar um passo à frente e vamos mudar a história de Guarapari, que eu tenho certeza que vocês vão ver Guarapari antes e depois de Oílas Pereira. Um abraço. Bom, candidato, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela disposição de ter participado conosco e boa sorte na sua campanha. Obrigado, Bruno. Um abraço. Nós estivemos aqui com Oílas Pereira, candidato à Prefeitura Municipal de Guarapari pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela sua companhia e lembrando que toda a cobertura das eleições 2024 em Guarapari e também no Espírito Santo você acompanha através das nossas plataformas digitais. Eleições 2024, aqui você fica bem informado.